Quando os mestres, em João capítulo 9, chegam para Jesus e perguntam: Jesus, mestre, quem pecou? Foram os pais dele ou foram ele? Os mestres estavam perguntando para Jesus sobre aquele cego. Um cego que, pela cegueira, todos os que o rodeavam pensavam: bom, esse homem provavelmente deve ter pecado, ou seus pais, ele deve estar pagando, deve ser uma penitência por algo. E Jesus os responde dizendo: ele é assim para que a glória de Deus seja manifesta. Quando nós temos um problema, nós nunca paramos para pensar que Deus pode ser glorificado com as nossas dificuldades. Em relação a não somente esse transtorno, mas todos os outros transtornos existentes no nosso meio, como o autismo, como o TDAH, como o TPI, com todos os outros, o que nós precisamos e como nós devemos enxergar isso? Deus, como o seu nome pode ser glorificado mesmo em meio a essa dificuldade. Porque quando nós vemos que esses conflitos nos trazem um tipo de dificuldade para a relação com Deus, nós já estamos indo para a relação com Deus pedindo ajuda, obviamente, mas também dizendo: Deus, eu só sou assim porque o Senhor me fez assim. Quando nós deveremos, na verdade, utilizar o modo positivo de ver a coisa. Deus, eu sou assim e eu quero dar testemunhos de como o Senhor será glorificado apesar de mim. Isso em todo ser humano deveria fazer, com transtorno ou sem transtorno. Nós não podemos utilizar o transtorno como ponto de vitimismo. Nós deveremos utilizar todo tipo de transtorno para também a glória de Deus. Esses dias eu estava com uma família que tem 2 filhos autistas e um deles, quando chegou com 9 anos, perguntou para a mãe: mãe, eu gostaria de viver na época de Jesus. E ela perguntou: por que, meu filho? Porque eu gostaria de tocar nas vestes dele para ser curado. Isso marcou muito aquela mãe. E ela disse: mas filho, você pode glorificar a Deus da maneira com que Deus te fez. Hoje, ele é um grande artista. Nós o amamos muito, ele participa da nossa comunidade. E é interessante que essa história marcou a vida dele porque a mãe dele: Deus já te curou, ele já te deu a salvação. Quando aquele homem que desceu do telhado para ser curado e os amigos o ajudaram para descer do telhado, sendo um homem sem movimentos no corpo, e Jesus, antes de curá-lo, disse: os seus pecados estão perdoados. O maior problema do ser humano é a nossa natureza. É ali que encontra a nossa verdadeira condição que precisa ser mudada. Se você já foi redimido em Cristo Jesus, peça para que Ele glorifique, seja glorificado em tudo o que você fizer, apesar de você. Todo ser humano precisa tomar essa decisão quando for fazer qualquer coisa, apesar das suas condições.